Sr. Presidente, Sra. Srs. Deputados, Sra. Deputada Cila Meireles, Sr. Deputado Afonso Oliveira, agradeço as vossas questões. Antes de mais, Sra. Deputada Cila Meireles, corrigir uma coisa que disse no início da sua intervenção. Em abril de 2004, não nos recusamos a discutir a nossa proposta de libertação da submissão ao euro. Nessa altura, agendamos um projeto para a discussão da renegociação da dívida e é disso que queríamos discutir na altura. E na altura dissemos, a seu tempo discutiremos essa matéria e aqui estamos hoje a discutir, e entre outras questões também, a libertação do país da submissão ao euro. A Sra. Deputada Cila Meireles, como aliás o Sr. Deputado Afonso Oliveira, levanta novamente a questão das preocupações, o que é que aconteceria a Portugal num processo destes. Estas preocupações, repito, já foi dada a resposta na resposta anterior, repito, são também preocupações nossas, encontram-se expressas no projeto de resolução. Por exemplo, a Sra. Deputada Cila Meireles pergunta, então como é que seria com o preço dos bens essenciais, com os medicamentos, perguntou. A Sra. Deputada, na linha N do ponto 2.2, verá que diz que se propõe a criação de sistemas de regulação de preços, combatendo pressões inflacionistas especulativas, designadamente em serviços essenciais e bens de primeira necessidade. Relativamente a outras questões levantadas também pelo Sr. Deputado Afonso Oliveira, se consultar o projeto de resolução, verá lá também que se fala na necessidade de implementar medidas de adequação dos salários, pensões e prestações sociais às variações de inflação, a necessidade de proteção das poupanças, dos atuais depósitos bancários e contas particulares, etc. O que nós dizemos no nosso projeto de negociação, identificando estas preocupações, é que o país precisa de estudar seriamente estas questões. Mesmo que os seus deputados não tenham a perspectiva nem desejem a saída do euro, ela pode ocorrer, inclusive de forma forçada e involuntária. E Portugal precisa de estar preparado para essa circunstância, pelo que é necessário preparar, estudar estas questões com todo o detalhe, ver os diversos cenários, as medidas a adotar em cada cenário, para maximizar as vantagens da recuperação na nossa soberania monetária e minimizar os custos. A Sra. Deputada Cila Meireles também referiu, a certa altura, anunciou aqui as desgraças que ocorreriam no país na sequência de uma eventual saída do euro. Bem, Sra. Deputada, as desgraças que a Sra. Deputada anuncia é a realidade de hoje, Sra. Deputada. Olhemos para a situação do país. Olhemos para a situação do país. Desemprego colossal. Imigração em massa de centenas de milhares de jovens que não têm qualquer perspectiva de futuro neste país e têm que sair para o estrangeiro. Baixos salários, economia em recessão ou estagnação. Atravessamos um período de recessão que não há memória histórica. Aparelho produtivo enfraquecido, endividamento público galopante, destruição dos serviços públicos, degradação dos apoios sociais, agravamento da justiça e igualdades sociais. As desgraças que a Sra. Deputada anunciava são exatamente as desgraças que são a realidade de hoje. E foi a isto que a política da Troika nos conduziu. Que o PS, PST e CDS pretendem perpetuar, amarrando o país ao tratado orçamental e a outros instrumentos de submissão. E nesse quadro, o futuro que oferecem aos portugueses é um futuro de eterno, permanente empobrecimento. E é exatamente para pôr fim a esta política, para dar uma perspectiva de futuro aos portugueses, que nós avançamos com estas três propostas de renegociação da dívida, controle público da banca e libertação do país da submissão ao euro. Uma nota final para dizer, Sra. Deputada e Sr. Deputado, nenhum nem outro falaram da questão do controle público da banca, devem sentir pouco à vontade para fazerem o discurso de defesa de que a banca deve ser privada, depois dos sucessivos escândalos financeiros na banca, o último dos quais o do BES. Registamos esse facto, a incomodidade dos partidos PSD e CDS em falarem da questão do controle público da banca, porque não conseguem defender que a banca deve ser privada, porque os escândalos financeiros mostram exatamente que o país deve assumir, o Estado deve assumir o controle da banca. Diz.